sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, agora no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Lembrando que Jesus tinha saído, com seus discípulos da última ceia, na quinta-feira, ceia pascual, e o local que provavelmente ele está quando ele começa essa oração, provavelmente o Monte das Oliveiras. Bom, aí começa assim, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, ou seja, dessa forma ele procedeu, olhou para os céus e disse, Pai, é chegada a hora, ou seja, a hora da sua morte, ele seria traído. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então o pedido que Jesus faz ao Pai é que glorifique, ele para que o filho o glorifique, Então, Jesus que estava fazendo naquele momento era se referindo, ao que ele reivindicaria sua glória, que ele tinha se esvaziado, mas também ele enxergava, com sua fé, não a sua dor nem a aflição, mas ele trazia ao momento presente sua conexão com o Pai e via a glória que traria, sua humilhação, sofrimento e morte em favor da humanidade, todo esse amor, toda essa salvação aos perdidos. Bom, ele mostra aqui, de certa forma, algo que a gente vai ver mais à frente com relação à vontade conjunta, do Pai e do Filho, a união deles, porque eles são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas diferentes, mas a mesma em essência. Porque o Pai, entregou o Filho e o Filho entregou a própria vida. O Filho glorificava o Pai e o Pai glorificava o Filho. Eles não buscavam a própria glória, mas um glorificava o outro, como a gente viu. Eles compartilhavam do mesmo amor pela humanidade. Então, isso que Jesus estava demonstrando, que um glorificava o outro, porque eles eram um, a união deles. Bom, Jesus ainda diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, ou seja, toda a humanidade, Jesus teve autoridade, que ele se sacrificou por todos nós, então ele pode salvar toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, todos que foram escolhidos por Deus, Jesus poderia dar a vida eterna. Todos aqueles que aceitassem crer em Jesus Cristo poderiam ter a vida eterna. Jesus ainda diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviais. Bom, Deus é a própria vida, a própria vida eterna. Os dois são Deus, Jesus, Deus. Conhecer a Deus é a forma de se obter a vida eterna, ter intimidade com Ele, porque Ele é o único caminho. Ele ainda diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. Ou seja, Jesus glorificou a Deus porque ele fez as obras que foi confiada a ele, de se revelar, aos homens como o próprio Deus, de realizar todos os sinais, de cumprir toda a escritura, e cumpriria ainda na sua morte, para quem não se lembra do eu já o glorifiquei e ainda glorificarei, que Jesus morreria e ainda glorificaria mais ainda o nome do Pai. E ele ainda diz, Jesus ainda diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ou seja, ele reivindicaria a sua glória, após a sua morte, a glória que ele tinha juntamente com o Pai, desde antes da fundação do mundo, desde antes de todas as coisas, porque eles são atemporais e sempre existiram. Mas Jesus se esvaziou de sua glória, para se fazer semelhante a nós e morrer em nosso lugar. Ele ainda diz, manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, ele cumprindo a obra, de Deus, ele manifestou o nome de Deus aos homens. Que me deste do mundo, ele se revelou aos homens. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, provou que esses homens escolhidos eram realmente deles, porque eles estavam guardando a palavra. Aí Jesus ainda diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então, eles conseguiram reconhecer, que tudo que Jesus tinha recebido provia de Deus. Mas ainda outras coisas eles reconheceriam, que foi
Tá no próximo versículo, fala, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então eles reconheceram que tudo que ele tem provinha de Deus e que ele saiu de Deus e creram que Deus o enviou. Bom, eles conseguiram ter o reconhecimento da real identidade de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus lhe transmitiu as palavras que o Pai lhe dá. E eles a receberam. Então isso é muito importante, porque eles aceitaram a palavra que Jesus lhes deu. Jesus ainda diz, né? É por eles que eu rogo. Então Jesus rogou por ele lá no início que o Pai glorificasse, mas agora ele ora por ele nesse momento, pelos discípulos nesse momento, né? É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele orava por os discípulos por quê? Porque eles eram do Pai. E dessa forma, orar pelos discípulos porque era do Pai, então eu estava orando pelos discípulos porque eram dele também, né? Porque olha só, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então Jesus jogava por eles, porque eles eram do Pai e também eram dele, e nele Jesus seria glorificado com a sua morte, o nome de Deus seria glorificado, né? Demonstrando todo esse amor, misericórdia e sacrifício na cruz. Jesus ainda diz, né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Então, Jesus se preocupou com o futuro deles, porque eles estariam sem ele, então rogou por eles ao Pai, né? Ele chamou Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me dás. Ou seja, Jesus pediu proteção a eles, né? Para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus pediu para eles, a gente vai ver três coisas. Então, nesse momento aqui foram duas só, mas a gente vai ver a terceira mais à frente. Ele pediu proteção a eles, né? E unidade, assim como a unidade entre ele e o Pai, que é muito importante. A gente já viu lá no início a força da união entre o Pai e o Filho, o amor que um tem pelo outro, né? Jesus ainda diz, né? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Então, Jesus os protegia, os guardava, né? Quando estava com eles, mas depois ele iria para junto do Pai. E ele ainda disse, né? Assim como quando ele falou sobre o bom pastor, né? Nenhum deles se perdeu, porque quando ele falou sobre o bom pastor, que ele era o bom pastor, né? Ele disse, os que me deste, nenhum deles será arrebatado das minhas mãos. Com exceção de quem? Com exceção do filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, ou seja, com exceção de Judas Iscariotes, porque era necessário que se cumprisse a escritura, de que o que comia do seu pão lhe feriria, né, o calcanhar. Mas agora vou para junto de ti, e isto não falo no mundo para que eles tenham, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, ou seja, a minha alegria completa em si mesmos. Então, Jesus estava falando, né, que ele dizia essas coisas a eles para que eles pudessem ter a alegria completa. Mas que coisas que ele estava dizendo, né? Mas ele disse, eu digo isto, né? Ou seja, isto é algo que ele ainda iria completar à frente. Ou seja, o que ele disse para que eles tivessem gozo, né? Alegria completa em si mesmos, que é a alegria de Cristo. Eu lhes tenho dado a palavra. Então, a palavra que Jesus lhes deu lhe daria gozo, né, completo de Cristo. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então ele falou, né, que o mundo os odiou porque eles não são do mundo, assim como Jesus também não foi. Eles não compactuaram com as obras mais do mundo, né? Eles não ficavam com o mundo se deleitando nos seus prazeres e pecados, mas sim demonstravam que eles deveriam se arrepender, né? Deveriam, que eles eram separados do mundo. Então, por isso o mundo os odiava, né? Jesus ainda diz assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, Jesus estava falando que eles ficariam no mundo, então Jesus não pedia que Deus os tirasse do mundo, mas sim os guardasse do mal, né? Nós não estamos isolados do mundo, nós devemos viver com as pessoas, não devemos nos isolar, porque nós vivemos num mundo humano ainda, nós vivemos num mundo em que ainda assim tem política, tem economia, tem trabalho, tem tudo, né? Às vezes as pessoas são religiosas de achar que o cristão não pode se envolver com nada que tem no mundo, porque foi o homem que inventou, mas nós não estamos isolados no mundo, nós devemos estar no mundo e participar
da sociedade, né? Mas sempre contribuindo para o bem e principalmente, né, sendo guardados do mal, ou seja, participar de tudo para demonstrar a glória de Deus, com exceção daquilo que é pecado, com aquilo que é mal, participar daquilo que é mal. Então, não devemos ter religiosidade e achar que tudo é pecado. Bom, Jesus disse, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. A terceira coisa, além de proteção, além de união que ele pediu aos seus discípulos, ele pediu santificação na verdade, né? Ele falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, Jesus é a verdade. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ainda falou da missão, né? Porque assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Jesus os enviaria ao mundo, né? Jesus ainda diz: "E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." Ou seja, Jesus estava se santificando por quê? Ou seja, estava dizendo: "Me dedico e entrego completamente." Né? Ele viveu, morreu e ressuscitou por nós. Ele se santificou e viveu por nós e venceu o pecado por nós, para que nós fôssemos santificados na verdade. E nós só podemos ser santificados, ser santos em Cristo, porque ele se santificou a si mesmo por nós aqui, né? E morreu em nosso lugar. Bom, então em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus ainda disse: "Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra." Então, ele não estava rogando só pelos discípulos daquele momento, mas sim por todos que viriam a crer, todos os futuros discípulos. Para que isso? Ele orava para que eles pudessem ser um, igual eu tinha orado, né, anteriormente. "E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós." Ou seja, essa unidade deveria ser uma unidade completa. Assim como Cristo é um em Deus, Deus é um nele, também nós deveríamos ser um em Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, essa união que é feita através do amor de Cristo, através do amor que ele nos demonstrou, que nos atrai para ele, testemunhará que Cristo é verdadeiro, porque o cristão tem essa marca da união e do amor uns para com os outros, e isso demonstra que Deus enviou a Cristo, que Cristo é verdadeiro. Bom, Jesus ainda diz, né? "Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos." Bom, então, essa glória, essa palavra, né, que ele recebia do Pai, que era a palavra de Deus, ele transmitia com esse intuito de que eles pudessem ser unidos, né, assim como o Pai e o Filho eram. Bom, ele ainda fala assim, né? "Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim." Então essa união, esse amor, testemunharia, além de que Cristo foi enviado por nós, mas também que Cristo foi enviado por nós por amor, que Deus nos amou e também amou ao Filho, porque ele veio, né, em nosso lugar, e todo esse amor seria encontrado através de seus discípulos. As pessoas poderiam reconhecer que Cristo fez na vida delas, né, através desse amor. Ele ainda revela a sua vontade, né? "Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo." Bom, então Jesus, ele revela a sua vontade, né? Que é que nós possamos ter intimidade com ele, né? Estando aonde ele esteja. Para quê? Para que vejam a glória que o Pai o conferiu. Porque lembrando que isso provoca a unidade do corpo de Cristo. Conhecer a glória de Cristo. Porque me amaste antes da fundação do mundo, né? Novamente, Jesus estava com Deus desde antes da fundação do mundo, desde antes de todas as coisas, né? Antes de tudo existir, eles já existiam. Ele ainda chama o Pai, né? Pai justo. "O mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste." Então ele falou que ele era quem conhecia o Pai verdadeiramente, porque ele também era o próprio Deus.
mas ele era a revelação, com isso ele era a revelação perfeita, e aqueles que estavam com ele tinham reconhecido que Deus o enviara, né? Naquele momento, né, em que Jesus respondeu seus questionamentos, mesmo sem eles mesmos perguntarem, né? Jesus conhecia os seus corações. Jesus ainda disse, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e eu ainda o farei conhecer, porque através do nome de Jesus, né? Outras pessoas creriam ainda, conheceriam a Deus ainda, né? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, conhecendo a Cristo, nós conheceremos a Deus e poderemos experimentar esse amor, e Cristo habita em nós nesse momento através do Espírito Santo. Ou seja, aqui que eu coloquei, na intimidade com Cristo revela o verdadeiro amor e Cristo habita em nós. Bom, pessoal, então aqui nós terminamos o nosso capítulo 17. É isso aí. Valeu.